Gente, a regulamentação da reforma tributária, como foi sancionada, deve resultar num imposto sobre o valor agregado, o IVA, médio de 28% no Brasil. A gente tem falado sobre isso bastante. A taxa levaria o país a ultrapassar a carga de alíquota aplicada na Hungria, de 27%, tomando a frente no pódio dos maiores impostos no mundo. E para a gente entender esse valor, os impactos no país, eu converso agora com o especialista em direito tributário, Eduardo Zangerolami. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. Falei sobre o nome corretamente. Boa tarde para você. Perfeitamente. Boa tarde, Muriel. Boa tarde aí a todos os telespectadores. Eduardo, quero te ouvir sobre essa modificação, a gente falando do maior imposto do mundo com o IVA em 28%, e aí sempre fica a dúvida, né? É melhor a gente ter essa atualização, ter uma reforma tributária que vai trazer mais transparência, até uma clareza com relação aos impostos pagos, ou é melhor a gente evitar ter um IVA como o maior imposto do mundo? Que avaliação que você faz diante desse cenário? Muriel, sem dúvida, eu acho que a reforma é uma atualização importante para o Brasil. E um dos grandes pontos é que nós já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. A única coisa que a reforma está fazendo é deixando isso claro para que todos os consumidores possam ter ciência de quanto eles estão pagando de imposto, de tributos em cada mercadoria que eles compram, né? Hoje, qualquer pessoa que vai ao mercado ou vai numa loja e faz uma aquisição, ela já tem um tributo alto. Às vezes, um batom pode pagar até 60% de imposto sobre consumo, só que a gente não tem visibilidade. Então, não tenho dúvida nenhuma de que a reforma vai trazer uma clareza e uma transparência muito importante. Aproveito para te perguntar um pouco sobre esse impacto desse IVA em 28%, então. Já que é bom ter a reforma, ao mesmo tempo a gente tem o IVA em 28%. A gente está falando do maior imposto do mundo. Existe uma expectativa de que ficasse abaixo de 26%, mas ainda assim seria altíssimo, né? Qual que é o impacto, efetivamente, para a população, para o consumidor, esse IVA em 28%? Vai depender muito do tipo de consumo. Na minha avaliação e nos estudos que eu acompanho até hoje, o impacto sobre produtos, indústria e comércio não vai ser muito grande. Talvez em alguns produtos haja até uma redução da carga tributária e, portanto, do preço final. E o impacto vai ficar mesmo no setor de serviços, porque hoje no Brasil o setor de serviços tinha uma tributação muito baixa e ele vai passar a ter uma tributação equiparada aos produtos e à indústria e certamente vai gerar um aumento nos serviços. Pois é uma questão que pode vir a preocupar também. Em quanto tempo você acredita, até para a gente começar a se adaptar para uma reforma tributária, a gente sabe que leva tempo, o próprio texto da reforma está prevendo, então, um tempo de adaptação realmente, mas em quanto tempo a gente pode começar realmente a entender o impacto desse IVA? Eu costumo brincar que a gente está reformando uma casa morando dentro, né? O impacto vai ser paulatino, existe aí um período de transição, ninguém precisa se preocupar, não é amanhã. A gente, em 2025 agora e 2026, são períodos de análise da norma, entendimento da nova sistemática, sem qualquer efeito financeiro. A partir de 2027, a gente vai ter um efeito financeiro parcial, porque eu vou ter a substituição do PIS e da COFINS pela CBS, e depois de 28 a 32, uma substituição paulatina do ICMS e do ISS pelo IBS. A reforma só vai estar plenamente implantada em 2033, que vai ser quando o consumidor vai sentir plenamente os seus efeitos. Então, a partir de 27 começa, em 2033 ele vai ter 100% aí dos efeitos da reforma. 2032? Em 2032 termina a fase de transição e aí em 2033 eu tenho 100% do novo sistema implantado. Perfeito. É uma transição longa, mas importante. Sem dúvida. E queria te ouvir também com relação a esse cenário que a gente está acompanhando. A gente tem ainda 10 anos aí pela frente para acompanhar essas mudanças. Menos de 10 anos, né? Estamos em 2025, mas é um processo que vai ser interessante acompanhar. E aí quero te ouvir também com relação à expectativa para, especificamente, a reforma tributária da renda, que a gente está de olho e que deve ser apresentada. Você está acompanhando as discussões? Queria ouvir a sua expectativa com relação ao que é importante a gente ficar de olho para quando for apresentada. Sim, Muriel, acho que o governo, provavelmente, com a aprovação da reforma do consumo,
agora em 2024 vai focar na aprovação da reforma tributária sobre a renda em 2025. Alguns pontos que eram muito urgentes já foram aprovados em 2024 mesmo, como a questão de tributação das offshores e por aí vai. E agora provavelmente vai ser um debate mais amplo sobre o imposto de renda como um todo, sobre como viabilizar uma isenção para quem tem uma renda menor, como tributar a alta renda, como que vai funcionar a eventual tributação sobre dividendos, que eu acho que são os assuntos mais discutidos. Então, certamente, o ano vai ser dedicado a isso. Pois é importante ficar de olho diante desse cenário. A gente está falando de um tempo de transição longo e faz sentido na sua avaliação esse tempo longo, porque a gente está falando, olhando ainda especificamente para a reforma tributária do consumo, que a gente sabe que da renda também vai demorar e vai ter um tempo de transição longo também. Mas queria te ouvir com relação ao do consumo, se esse tempo que foi destinado para adaptação é o tempo que faz sentido e que faz sentido ser pensado da forma que foi, ou deveria ser um tempo até maior ou talvez menor na sua avaliação? Eu acho que o tempo é razoável, tá? É um tempo necessário. A reforma tributária, além de mudar conceitos sobre alíquota e forma de recolhimento, ela traz uma inovação muito grande no split payment, que basicamente vai automatizar o recolhimento dos tributos, né? Hoje, as empresas recebem o dinheiro, fazem o cálculo do seu tributo e pagam o tributo no mês seguinte. A ideia da reforma é que seja implantado um sistema que, no momento do pagamento, já seja destacado e repassado para o governo o que é tributo e para a empresa o que é a receita dela, o faturamento próprio. E isso certamente tem um desafio tecnológico muito grande para as instituições de pagamento, para os bancos poderem viabilizar isso em conjunto com o governo e também um desafio para as próprias empresas se adaptarem. Todo mundo vai ter que investir muito em conhecimento, em entendimento da nova sistemática e em ajuste dos seus sistemas para poder permitir a implantação do novo sistema. E ainda a gente vai conviver 7 anos com 2 sistemas, né? A gente já tinha uma tributação muito complexa, agora a gente vai ter um sistema novo que vai coexistir com o sistema anterior para depois simplificar. Eu costumo brincar que a gente vai complicar muito a vida de todo mundo para depois colher os frutos e faz parte da implantação de uma reforma em um sistema que era tão complexo. Pois é, e aproveito para te perguntar também com relação ao ano de 2026, porque a gente sabe que vai ser praticamente um ano teste aí quando a gente fala da CBS, do IBS também, vai ser interessante acompanhar como é que vai ser essa movimentação para o ano que vem já. Queria te ouvir sobre essa expectativa. Isso é um ponto que mudou no texto que foi aprovado, né? A expectativa inicial era que em 2026 já iniciasse alguma parte de recolhimento. Isso foi mitigado. A ideia é que em 2026 sejam implantadas as obrigações acessórias. Então, vai mudar a nota fiscal e as declarações que eu vou preencher, que a empresa vai preencher, o contribuinte vai preencher, para que o governo possa ter todas as informações necessárias para o cálculo do IVA e aí conseguir avaliar corretamente o real impacto que vai ter. E aí só vai começar a valer em 2028. Então, o governo ele manteve a necessidade das informações em 27, mas não a necessidade do recolhimento do IVA. O recolhimento vai ser só a partir de 2028. Tá, é importante para a gente atualizar. Desculpa, também. 2026, o recolhimento vai ser a partir de 2027. 2027, perfeito, ficou para o outro ano, né? E aí queria te ouvir também com relação a esse cenário que seria importante a gente ouvir e ver o que muda, né? Quando a gente fala de isenção de impostos, tem alguns alimentos, por exemplo, que vão ficar realmente, alimentos que vão ficar com a isenção. Essa isenção, ela começa a valer a partir de quando e quais seriam esses principais alimentos para a gente continuar citando eles aqui? Começa a valer a partir de 2027. Os principais alimentos são aqueles que compõem a cesta básica e também as frutas, hortaliças e por aí vai. Então, todos aqueles alimentos básicos que estão na cesta básica vão ter uma isenção de 100% e essa isenção ela começa a surtir efeitos em 2027. Perfeito. Eduardo Zangerolami, muitíssimo obrigada, viu, pelas informações, por esse resumão que você traz para a gente, essa expectativa aí diante da reforma tributária que foi aprovada e foi regulamentada agora recentemente. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigada.